Faremos a correção agora da questão de número 5, que diz o seguinte: lê as afirmativas a seguir. Então, nós temos aqui a afirmativa 1, 2, 3, 4 e 5, é para vocês analisarem se elas são verdadeiras ou falsas, e depois marcar a alternativa correta, se é a letra A, B, C, D ou E. Então, na número 1, as bactérias podem ter diferentes formas: esféricas, que são os cocos, ou seja, redondinhas; bastões, ou também chamado de bacilos ou bastonetes, está correto; espiraladas, que são os espirilos; e em forma de vírgula, que são os vibriões, entre outros. Então, as bactérias, elas podem ser classificadas utilizando a forma, ou também se elas são gram-positivo ou gram-negativo. Então, essa número 1 aqui está correta, é verdadeira. Número 2, os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios, ou seja, eles têm que ficar dentro de uma célula de um ser vivo obrigatoriamente. Isso significa que eles somente se reproduzem pela invasão e possessão do controle da maquinaria de autorreprodução celular, e podem se reproduzir por 2 ciclos, que é o ciclo lítico e o ciclo lisogênico. Está correto? No caso, eles reproduzem, e a reprodução deles não é chamada de reprodução sexuada ou assexuada, mas sim ciclo lítico e ciclo lisogênico. Lembrando que alguns cientistas falam que eles não são seres vivos e outros já afirmam que eles são seres vivos. Onde, no ciclo lisogênico, eles pegam o material, entra em contato com a célula, jogam o material genético deles, utilizam o mecanismo da célula para produzir novas partículas virais, ou seja, levar o material genético dele para frente. No ciclo lítico é bem parecido também com o ciclo lisogênio no início. O vírus entra em contato com a célula hospedeira, joga o material genético dele dentro da célula, e assim faz com que a célula trabalhe para ele para produzir novas partículas virais. Quando essas partículas virais estão prontas, ele explode a célula, mata a célula, causando então a lise celular. Tá? Então, no ciclo lisogênico, não há morte da célula hospedeira, e no ciclo lítico, a morte da célula hospedeira. Então, essa número 2 também está correta, é verdadeira. Número 3, o termo bactéria refere-se a um domínio de micro-organismos unicelulares, procariontes, pertencentes ao reino Monera, que inclui indivíduos microscópicos. Está correto. Bactérias, elas pertencem ao domínio dos procariontes, no caso, são seres vivos que não têm a membrana recobrindo o núcleo, tá? Então, é verdadeira essa 3. 4. Vírus com enzima transcriptase reversa são possuidores de RNA como material genético e são capazes de promover cópias de moléculas de DNA a partir de moléculas de RNA. Então, os vírus que têm RNA como material genético e têm a enzima transcriptase reversa, eles são considerados retrovírus, e eles fazem o inverso dos outros seres vivos, que o dogma central da biologia é o DNA, ele é transcrito em RNA e o RNA é traduzido em proteínas. Os vírus, os retrovírus que têm RNA como material genético e têm a transcriptase reversa, eles fazem o quê? Eles já têm o RNA. Então, o RNA vai produzir moléculas de DNA e o DNA, ele é transcrito em RNA e o RNA é traduzido em proteínas. Então, número 4 também é verdadeiro. Número 5, antibióticos são indicados para o tratamento de viroses, pois os vírus, devido à sua elevada capacidade mutagênica, desenvolvem rapidamente resistência a esses medicamentos, enquanto as bactérias são tratadas com vacinas. Os antibióticos, eles são utilizados para tratar quem? Para tratar bactérias, enquanto
As vacinas é para tratar as viroses. Então, aqui está ao contrário. Falou que antibiótico vai tratar vírus, isso não é verdade. E vacinas, fala que é para tratar bactérias. Então, essa número 5 é falsa. Então, agora, analisando as questões aqui para ver qual está correta, a 1, a 2, a 3 e a 4 são verdadeiras. Então, aqui, marca a alternativa correta. A alternativa correta é a letra D, onde a 1, a 2, a 3 e a 4 estão